Oi, eu sou o Bedu e tá começando, galera, mais um vídeo aqui no canal da Redilize. Hoje, pessoal, atendendo a pedidos, aí a gente vai fazer um processo de acabamento desde o zero. E mais uma vez eu tô aqui com o Fábio Moreto, do canal da UpMax, da loja virtual UpMax, Instagram UpMax, estão todos os links aqui na descrição. Curso UpMax/Multieduc também. Tudo aqui na descrição para vocês conhecerem ele. A gente tá aqui no ateliê dele hoje e a gente vai fazer um processo de acabamento em uma river table aqui. A gente vai começar desde o início, vamos fazer a parte da selagem aí, né, toda. Vamos tirar os poros ali da madeira, Cara, a gente vai fazer o processo inteiro aqui. Lembrando, né, que todas as lixas que a gente está utilizando aqui, você já encontra lá no site da Redilize. Fala um pouquinho aí de como que você acha que vai ser isso aqui, quais dificuldades você acha que a gente vai encontrar. Conta um pouquinho aí, fala quem é você. Opa. O microfone é teu. Fala, pessoal, Fábio Moreto mais uma vez aqui. Bom, é aquilo que a gente já falou no outro vídeo, em como, né, a gente ensinou vocês a utilizarem a tupia. Até mesmo desde a montagem dela até a utilização, tá? E hoje nós vamos colocar em prática aqui diretamente na nossa river table. Lembrando que tem uma alta rotação, então tomem cuidado. E vamos pro vídeo. Quero ver, chama a vinheta aí. Solta a vinheta! Tem outro jeito? Né? Vai lá. Bom, para começar, usaremos uma lixadeira. No nosso caso, uma Politriz com adaptador e uma lixa 40. Uma 50 ou uma 60 nesse estado também funcionaria muito bem. Sempre avalie como está a superfície para economizar tempo e dinheiro. Nesse ponto, você pode utilizar uma lixadeira roto-orbital. Porém, como estamos falando de um primeiro lixamento que é mais para desbaste, uma ferramenta mais potente vai te economizar tempo. Esse primeiro lixamento é extremamente importante para limpar a superfície, removendo farpas, sujeiras, fungos e qualquer outra impureza ali. Além disso, ele é responsável por regularizar a superfície, criando um substrato melhor e com uma penetratibilidade melhor da resina posteriormente. Veja a diferença do primeiro lado lixado com o outro lado. É assim que a superfície deve ficar. Nessa região, teremos que gastar um tempo a mais para regularizar o nível da mesa. Caso tenha um desengroço, aqui você também consegue regularizar a mesa com uma eficácia maior ainda. Mas a gente chega lá usando a lixadeira também. Não falei? Para essa mesa, decidimos deixá-la com acabamentos arredondados, utilizando uma tupia como ferramenta. Inclusive, a gente fez um vídeo falando tudo sobre a tupia. Tá aqui no card também, caso você queira conferir. Depois da tupia, ainda ficaram algumas pequenas marquinhas. Novamente, vamos lixar até deixar tudo bonitinho. Agora é o momento de limpar toda a poeira para podermos selar toda a madeira. Para essa parte, usaremos a resina 2004 com endurecedor 3154, sempre respeitando a proporção de 2 partes de resina para uma parte de endurecedor, sempre em peso. Para essa aplicação, utilizamos apenas 200 gramas de resina
e 100 gramas de endurecedor. E no momento da mistura aqui, é fundamental misturar de forma eficiente, sempre raspando o fundo e a lateral do recipiente. De 3 a 5 minutos, normalmente já é o suficiente. E com um pincel, aplicamos em toda a superfície. Nessas pranchas de madeira, alguns pontos precisavam de uma quantidade maior de resina, pois tinham buracos mais larguinhos. Muitas vezes, nesses pontos, pode ser necessário 2 ou até 3 camadas. Veja que estamos o tempo inteiro apertando, utilizando um pincel, até que todo o material penetrasse em toda a madeira. Mesmo assim, foi necessário realizar uma nova camada para selar toda a madeira. Depois da resina que usamos para selar estar completamente curada, fizemos um lixamento básico apenas para criar ranhuras na superfície. Nesse ponto, o ideal é utilizar lixas mais grossas, pois elas proporcionarão uma superfície ótima para a aplicação posterior da camada vitrificada. Lembre-se, esse lixamento é importante. Com ele você prepara a superfície, regularizando qualquer desnível. Isso fará você até economizar resina no final das contas. Agora, com tudo lixadinho, vamos para um ambiente fechado. Uma dica legal para despejar a resina para o acabamento é montar essa espécie de contenção. No nosso caso, utilizamos fita crepe comum. A barreira funciona como uma barragem, evitando que caia a resina no chão e tenha prejuízos desnecessários. Mas atenção, hein? É fundamental que a gente fique no ambiente até a resina entrar em estado de gel. Isso vai em torno aí de uns 40 a 60 minutinhos. É nesse momento que tiraremos a fita crepe, fazendo com que a resina ainda escorra, dando o acabamento abaulado característico das resinas epóxi. É a hora de aplicar a resina 2004 com o endurecedor 3154 novamente, a fim de criarmos uma linda camada vitrificada. Tenha por perto um termoigômetro como esse. Com ele, você pode aferir tanto a temperatura ambiente quanto a umidade. Esse é um ponto muito importante para obter o melhor desempenho possível da resina epóxi. Veja no vídeo aqui do card as condições climáticas ideais para trabalhar com esses materiais. Para a mistura, vamos utilizar 2 partes de resina para 1 parte de endurecedor, novamente em peso, hein? E depois da mistura muito bem homogeneizada, despejamos e aplicamos em toda a superfície, utilizando uma espátula dentada. Vá com calma nesse ponto, apenas empurre o sistema epóxi com delicadeza e ele mesmo vai se assentando em toda a superfície. É importante lembrar que aqui a espátula dentada é sim a melhor opção. Depois da superfície toda aplicada, é normal ficarem algumas bolinhas. Remova elas utilizando o spray SB73. Esse spray é incrível para regularizar pequenas imperfeições e remover bolhas. Para as bolhas você também pode usar um soprador térmico ou até um maçarico. Conforme falamos, depois de cerca de 40 minutinhos, removemos a fita para que a resina escorra nas laterais. E para criar uma camada mais vitrificada ainda, depois de 48 horas, aplicamos outra camada de resina com endurecedor. Depois disso, aguardamos mais 72 horas e finalmente vamos começar o acabamento.
Vamos iniciar com a lixadeira roto-orbital, utilizando uma lixa 220. Nesse ponto, o principal cuidado para se tomar é de não ficar tanto tempo na mesma região. Além disso, não pressione demais a lixadeira, pois é perigoso afundar muito em um ponto e perder todo o nivelamento que a resina proporcionou. Lixe toda a superfície. Para saber a hora de trocar para a próxima lixa, utilize uma flanela úmida na superfície e coloque contra a luz. Esse processo vai destacar todos os pontos que faltam lixar. A próxima lixa é a 320. Repita o mesmo processo até toda a superfície estar bem lixada. O cuidado de sempre manter em movimento é muito importante, pois caso você afunde muito a superfície ou esquente demais a resina, você pode estragar o seu trabalho e muitas vezes precisando voltar às lixas ou até mesmo reaplicar outra camada de resina. E você não vai querer isso, né? Vamos repetindo o processo sempre verificando se há pontos para lixar, subindo os grãos na ordem correta. Não recomendamos pular os grãos da lixa, pois isso fará você perder mais lixas, mais tempo e mais dinheiro. Acredite! A próxima lixa é a 400 e depois a 600. Aqui, os riscos já começam a ficar menores e o acabamento superficial já começa a ficar lindo. Porém, é claro, ainda fosco. Mas calma, vamos chegar lá. A próxima lixa é a 800 e depois a 1200. Ainda estamos nas lixas redondas, hein? Estamos chegando lá! Agora é a vez da 1500 e a última das lixas redondas, a lixa 2000. Para muitos, a lixa 2000 já traz um acabamento legal. De fato, se polirmos aqui, o brilho já seria incrível. Porém, nesse vídeo a gente vai chegar no melhor possível. Agora começa aquele famoso acabamento fino. Com o auxílio de um taquinho e uma lixa d'água 2000 com água e um fiozinho de detergente neutro, vamos começar o lixamento cruzado. Primeiro vai e volta de forma horizontal e depois também vai e volta de forma vertical. O interessante de utilizar a lixa d'água nesse ponto é que a água e o detergente ajudam a manter a peça sempre limpa conforme você desbasta a superfície. Apesar de ser de forma manual, nesse ponto não é necessário pressionar com força, pois o atrito dessas lixas de acabamento é bem baixo. Elas servem apenas para um toque final mesmo. A utilização do taquinho é importante para você manter a regularidade no lixamento e evitar que faça marcas na peça. A próxima lixa d'água é a 3000. Repita o mesmo processo de lixamento cruzado.
E finalmente chegamos na tão sonhada lixa 5000. A lixa que vai deixar a sua superfície perfeita para receber o polimento. E pronto! Terminamos de lixar. Agora é limpar toda a superfície para iniciarmos o polimento. Vamos para a parte final do acabamento agora. Utilizando uma massa para polir número 2 e uma politriz com uma boina acoplada, vamos trazer todo o brilho da superfície. Aqui, caso você tenha uma boina branca também, você pode primeiro fazer o polimento com ela e depois, posteriormente, com a amarela. A boina branca é mais eficaz para tirar as marcas deixadas pelas lixas. Já a amarela, super macia, é mais utilizada para aquele toque final. Como aqui fomos até a lixa 5000, não se fez tão necessária a boina branca, mas saiba que é bom tê-la em seu ateliê. Repita esse processo de polimento de 2 a 3 vezes para obter o melhor brilho possível. Bom, o processo, digamos, padrão seria esse, mas aqui a gente vai chegar mais longe ainda. Existem diversos tipos de produtos de embelezamento de carros, por exemplo, que funcionam muito bem na resina também, você sabia? Para esse vídeo, a gente trouxe aqui um Super Gloss número 4 e repetimos o processo de polimento. E finalmente aí está a nossa mesa finalizada. E aí galera, o que vocês acharam? Não deixem de dar o like nesse vídeo porque deu um trabalhão fazer e vocês já pediam esse vídeo há bastante tempo, não é mesmo? Se inscrevam no canal, ativem as notificações e eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou!